Boas, continuando con nosas aulas, vamos a dar un repaso anterior a tudo o que nos aprendemos. Tiñamos aprendido que o programa se divide en varias partes. A primeira parte é onde aparece o noso nome e aquilo que nos estamos a utilizar. A segunda parte son os menús clásicos e típicos de cualquier programa. A terceira parte é noso interface de traballo, onde aparecen todas as opções e noso traballo no ecrã principal onde estamos a traballar. Despois, a quinta parte é os módulos. Temos os diferentes módulos. Cada módulo tem opções diferentes e podemos trabalhar desde a biblioteca, revelação, apresentação de slides, imprimir e web. Cada módulo tem uma função específica e próprias opções. Depois temos a nossa parte onde aparecem todas as nossas fotografias, como se fosse nossa biblioteca aqui embaixo, onde podemos trabalhar. Agora estamos na identidade visual. Tínhamos aprendido que podemos fazer uma identidade visual diferente para cada um de nós. Também a identidade visual serve para o quê? Por exemplo, imaginem que estamos trabalhando numa empresa onde temos 5 funcionários ou 6 pessoas trabalhando no mesmo programa ou 2 computadores. O que acontece? Cada um dos trabalhadores pode querer ter uma identidade visual diferente. Então, para isso é que também serve a identidade visual. Nós aqui podemos modificar a nossa identidade visual, seja graficamente ou através do texto. Se pusermos através do texto, podemos pôr nosso nome ou outro nome qualquer. Podemos ter um tipo de letra diferente, um tamanho diferente e podemos pôr se é negrito, itálico, negrito ou itálico. Podemos escolher a cor aqui nessa parte aqui. Na segunda parte podemos fazer a nossa identidade visual nos nossos módulos, ou seja, podemos escolher a letra, podemos escolher o normal e aqui podemos escolher o tamanho e aqui temos duas opções de cor. Reparem, a primeira podemos escolher uma cor específica e a segunda vamos escolher outra cor aqui. Pronto. Ok, as cores mudam. O que isto significa? Que a primeira opção é para nós escolhermos a cor do módulo que está selecionado e a segunda dos módulos selecionado. Eu aconselho que vocês façam o seguinte: não ponham cores muito fortes aqui por duas razões. Primeiro, porque nos desvia o olhar para as cores mais fortes e depois porque acaba cansando os nossos olhos. Então escolhemos cores mais fraquinhas. Ok, vamos a escolher aqui outra cor aqui. Pronto, por exemplo, uma coisa assim. O verde ainda continua sendo uma cor forte. Vamos a aparecer um clarinho. Okay. O que acontece aqui? Aqui escolhemos a primeira cor para o módulo que está por nós selecionado e a segunda cor para os módulos deselecionados. Assim podemos ver que a revelação é o módulo que está selecionado, ok? Pronto, isso é a nível de cores. Depois podemos gravar, como já fiz aqui, nossa identidade visual. Por exemplo, uma vez que acabamos de fazer nossa identidade visual, vamos a gravá-la. Temos aqui salvar como e pomos aqui o nome que nós queremos para a nossa identidade visual previamente selecionada. E podemos pôr aqui exemplo 2, já tenho mais de uma lá para os mostrar. Conclusão, aparece aqui, logo que salvar como pomos o nome, aparece exemplo 2, ou seja, se pomos exemplo 1, vai aparecer a configuração do exemplo 1 previamente gravada por mim, Luís David. Vai aparecer a configuração de Luís David e exemplo 2 vai aparecer a última configuração feita por mim. Isto serve, por exemplo, podíamos ter Luís David, António, Pérez, Joaquim, várias pessoas a trabalhar no mesmo computador com configurações diferentes. Haviam a identidade visual e escolhiam as características de cada, ou as opções feitas por cada, ou pelo Luís, pelo António, pelo Joaquim, depende. Também temos a opção de remover identidades visuais. Imaginamos que já não queremos ter aqui o exemplo 2, não serve. Então podemos fazer remover, nos pergunta se queremos remover o exemplo 2, podemos remover e desaparece do nosso menu. Ou seja, este menu funciona como para salvar ou como para remover. Também a nossa identidade visual pode ser alterada através de uma segunda opção, que é usar a identidade visual gráfica. Se escolhemos aqui
podemos escolher uma fotografia do nosso computador, ou uma imagem, ou para nós fazer nossa identidade visual através de uma imagem. Por exemplo, localizar no arquivo, vamos a procurar aparece a opção do nosso computador, podemos procurar uma imagem para nós utilizarmos, ok? Temos aqui todo o nosso computador, por exemplo, queremos utilizar esta imagem. Reparem, aparece esta imagem aqui. O que acontece com esta imagem? Esta imagem que eu selecionei é uma imagem que é bastante grande a nível horizontal e vertical, por isso aparece aqui cortada. Temos que ter cuidado em selecionar uma imagem que caiba nesta parte daqui, ok? Porque se for uma imagem muito grande, vai ficar cortada, porque o único espaço que nós temos para pôr nossa imagem vai ser aqui, o que não significa que não podamos modificar, ok? Por exemplo, reparem, temos aqui esta imagem que está cortada como nossa identidade visual. Ou seja, vocês uma de duas, ou utilizam, por exemplo, Photoshop para pôr esta imagem mais pequena e que caiba neste lugar aqui, ou se não, escolhem uma imagem que caiba nesta parte aqui de nossa identidade visual. Agora, voltando para a nossa identidade visual, não se esqueçam, editar configuração de identidade visual, vamos a substituir por letras, ok? Aparece preto como está aqui e vamos a Luís David, pronto, outra vez, ok? E já temos nossa identidade visual personalizada para Luís David, que é o meu nome, e com nossas cores e aqui nossas letras, como nós escolhemos a nível de tamanho de letra, a nível de cor, etcétera, etcétera, etcétera.